O tema da mensagem de hoje é construção. Vamos falar sobre construção. Marcos 12, versículo 10, diz assim. Vamos ler na versão NVI. Coloca para a gente, por favor. Marcos 12, 10, NVI. Jesus disse assim: vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Olha aqui para o pastor, por favor. Jesus cita um versículo do Antigo Testamento. E ele fala: vocês nunca ouviram sobre isso? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra principal, a pedra de encaixe, a pedra de apoio, a pedra de início. Então, imagine um construtor rejeitando a principal pedra para o fundamento de toda a obra. Em Israel tem uma foto, coloca para mim, por favor, aqui, de algo que tem em Israel, que é um portal. E quando você faz o tour em Israel, o tour ele para exatamente de frente com esse portal e se explica a importância dessa pedra aqui. Está vendo essa pedra central? Que ela une as pedras que vêm ao lado, essa pedra central. Então eles chamam essa pedra aqui de pedra angular. Sem essa pedra aqui, tudo cai. Pode tirar, por favor. A pedra angular que representa Jesus Cristo. Aí Jesus cita esse exemplo e diz: os construtores rejeitaram a pedra que se tornou a principal. Só que quem são esses construtores nos dias de hoje? É você. É você que constrói a sua vida. Com cada atitude, com cada escolha, com cada caminho que você decide andar. E as pessoas estão vivendo, rejeitando a principal pedra que precisa estar nessa obra, que é Jesus. Você quer construir uma vida financeira de sucesso, mas as pessoas pouco se importam o que Deus diz sobre o dinheiro, sobre os cuidados que Ele diz que nós devemos ter com o dinheiro, porque facilmente nós podemos amar o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não há problema prosperar, mas há problema prosperar sem Deus. Não há problema você ser rico ou rica e ter condição, a não ser que você faça isso sem Deus. Porque aí o seu coração vai se apegar com aquilo que é passageiro e você vai fazer dele o seu Deus, o seu Senhor. Será o mamon da sua vida, o seu Senhor. As pessoas não estão se importando em como vai construir a sua família. Como uma mãe que um dia eu atendi, muito feliz, querendo retratar o testemunho dela, e ela disse: pastor, fruto de oração. Olha, o meu filho agora está muito encaminhado, anos e anos orando e tal. Pô, eu imaginei que seria um testemunho completo. Aí ela disse: pastor, meu filho agora saiu da bandidagem, saiu das drogas, arrumou um bom emprego, está trabalhando, casou, está com a esposa dele feliz. E eu fiquei na expectativa, e cadê mais? E conclui: não é isso, pastor. Deus fez uma obra maravilhosa. Eu falei: essa obra aí não está completa. Porque o princípio de ter um lar abençoado não é ter as coisas que uma pessoa sem Deus pode ter. Tudo isso, uma pessoa que nem crê em Deus, ela pode ter. É uma pessoa que pensa.
sai das drogas porque vê que a droga está matando ela. Casa e mantém uma família estruturada porque isso é bom para ela. Agora, uma família convertida, uma família restaurada que nasceu de Deus, que busca a Deus e que teme a Deus, aí pera lá, aí isso é uma obra extraordinária, sobrenatural. Até onde ela falou, isso era algo ainda natural. Muito legal, um testemunho, pastor, um testemunho. Só que qual o problema? Que para ela estava tudo bem. Há muitas pessoas dentro da igreja que estão rejeitando a pedra principal. A pedra fundamental é Jesus, tudo começa nele, tudo deve ser edificado nele. Você acha que um casamento feliz é um casamento que você casa com uma pessoa bonita, uma pessoa que tem princípio, uma pessoa trabalhadora e vocês vivem felizes e tudo bem? Não, não se resume isso aí. Se o seu casamento não tem um princípio que os dois temem a Deus, vocês vão estar vivendo em pecado. E aí, a pedra fundamental que é Jesus não foi lançada na sua vida sentimental. Por quê? Porque você rejeitou. Você rejeitou a pedra fundamental, a pedra angular, no momento que você está construindo sua vida. Você que está construindo sua vida. Você que está construindo seus caminhos, é você que escolhe, é você que decide rejeitar ou crer e lançar essa pedra na base, porque a pedra fundamental, a pedra de esquina que a Bíblia fala, ela é lançada para que todas as outras se apoiassem sobre elas. Então as coisas se apoiam em Jesus, não é Jesus que se escora nas coisas, se apoia nas coisas. Jesus vem em primeiro e tudo vem depois. Se no momento que você está construindo a sua vida, você rejeita Jesus, as pessoas estão rejeitando Jesus como se fossem encontrar no caminho uma pedra melhor, como se fosse encontrar no caminho uma pedra que desse um maior apoio, maior sustentação. Não existe. Não existe uma pedra que vai te dar mais apoio, que vai te deixar mais firme do que Jesus. Não existe. Essa é a grande verdade. O dinheiro por si só é vaidade, é enganação, é engano. Vai trazer amizades enganosas, vai trazer uma aproximação da família enganosa. Vai fazer você viver uma vida de engano. E aí o que será quando a vida de fantasia acabar? Como o carnaval, tem pessoas que saíram da igreja para pular carnaval, e aí como que está a sua vida depois do carnaval? A pergunta é, como que fica a vida de alguém depois de uma festa? Porque a gente sabe o que é a vida de uma pessoa depois de um culto que Deus fala com ela, tudo muda. Mas o que é a vida de uma pessoa depois de uma festa, depois de 3 dias, depois de 2 dias, depois de uma noitada? O grande problema é a gente querer construir algo sem Jesus. O tema da mensagem hoje é construção, e quando nós falamos de construção, nós estamos falando de algo muito profundo. Nós vamos ler agora o livro de Isaías. Eu vou ler para vocês Isaías 28:16, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Põe um versículo, por favor. Coloca o versículo, Isaías 28:16. Porque assim diz o Senhor. O que está escrito? ACF. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentei em Sião
uma pedra. Uma pedra já provada. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Quem é essa pedra? Jesus. Jesus é uma pedra que já foi aprovada. É uma pedra firme, é uma pedra preciosa. Pastor, por que pedra de esquina? Porque a construção, ela começava exatamente em uma esquina, na quina. Então se colocava em primeiro lugar a pedra de esquina, depois todas as outras pedras iam sendo encaixadas. Jesus. Você não precisa perder tempo em desconfiar daquilo que já foi provado, daquilo que já está validado, que é uma fé em Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, o Evangelho já deu certo. Hoje nós não vivemos uma expectativa para ver se vai dar certo. Nós já vivemos frutos dele, porque se ele não fosse algo de Deus, essa obra de Jesus aqui na terra já estaria no esquecimento há milênios de anos. Quando o Senhor na cruz disse, está consumado, ele está dizendo, está validado. O que eu fiz está feito, eu sou a pedra. Eu sou a pedra provada. Ele foi provado e foi aprovado. Então, você que crê em Jesus, você que deposita todas as suas fichas nele, é a esperança que a Bíblia fala, a esperança que não vai te decepcionar. As pessoas aí fora, eu posso te garantir que elas vão te decepcionar. Eu posso te garantir que relacionamentos vai sim te decepcionar, até porque ninguém é perfeito. Você já decepcionou talvez algumas pessoas, mas o Evangelho não nos decepciona. Então eu não entendo por que tanta resistência em se lançar de cabeça no Evangelho. Eu não entendo porque as pessoas tratam o Evangelho ao banho-maria. Porque o Evangelho se traduz nisso, ou eu creio, ou ainda eu não creio. O versículo se completa dizendo, aquele que crê, não se apresse. Aquele que crê em Jesus, não tenha pressa. Não tenha pressa nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus, elas têm tempo. As promessas de Deus, ela tem um princípio que o Senhor lançou como fundamento no início de tudo, que foi o tempo. Lá no início de Gênesis, eu não ia ler isso para vocês, mas eu vou ressaltar isso aqui, porque eu creio que em nome de Jesus que vocês vão sair daqui hoje muito abençoados. A Bíblia fala que no princípio, olha só, o primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis significa o princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto. Então aqui é uma introdução do que Deus fez. Mas aí, a partir do versículo 3, começa a exemplificar o que Deus fez em cada dia. Amém, gente? Então, a primeira coisa que Deus fez, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde, e a manhã, o dia primeiro. Então, o que Deus estava criando no primeiro dia? O tempo. O tempo foi Deus que criou. Você só pode criar algo quando você está separado daquilo. Deus não vive o nosso tempo. O seu tempo foi feito, o nosso tempo foi feito para a gente. Deus é o que nós chamamos de atemporal, que é a mesma coisa de dizer infinito. Algo que não tem tempo
é infinito. Algo que tem tempo é finito, tem um fim. Deus, ele é infinito, que é o mesmo de dizer atemporal. Ele é fora do tempo. Alguém só pode criar algo que está fora daqui. Deus criou os céus, a terra e tudo que aqui existe. Por quê? Porque ele está fora da criação. Então, o oposto de criação, de matéria, criação envolve matéria. O oposto de matéria, algo imaterial, que é o sinônimo de espiritual. Olha a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus é infinito, o nosso Deus é espiritual. E a primeira coisa que Deus faz, o tempo. Porque para que existisse criação, primeiro precisa existir tempo. Então não é que Deus não vai fazer na sua vida, é que você precisa entender que a ordem que Ele já deu para que algo seja feito, isso precisa de tempo. Nós precisamos viver os sonhos que Deus tem para nós. Nós precisamos ter e investir força em uma construção na qual Deus quer que a gente lance tijolo por tijolo, uma obra que seja dele e para ele. Nós temos que aprender a sonhar os sonhos de Deus, a vivenciar os sonhos de Deus. Quando nós falamos de sonho, de toda a Bíblia, para mim, o personagem, se assim a gente pode dizer, que mais traduz o que é viver um sonho de Deus, para mim é José. Que começou vivendo o sonho de Deus com 17 anos de idade. Com 17 anos de idade, ele tem uma visão, sonhos e visão, podemos entender que se encaixa, se enquadra na mesma coisa. Ele começa a ter uma visão, ele começa a ter sonhos daquilo que Deus tinha para ele. Você sabe que a nossa zona de graça, ela é semelhante naquilo que nós somos bons em fazer para o próximo. José, ele era bom em interpretar sonhos. E Deus se manifesta na vida de José como bênção, dando para ele sonhos. Então veja que o amor em ajudar pessoas talvez é o caminho que mais vai te aproximar daquilo que Deus tem para você. Muitas pessoas se perguntam: o que eu vim fazer no mundo? Será que você já se perguntou isso? Qual o meu propósito aqui na terra? Por que eu vim aqui? Por que Deus permitiu que eu vivesse aqui? Porque Deus me permitiu eu nascer, eu passar por todos os processos. Diante de milhares, eu estava ali e eu fui aquele que gerei. Você já parou para pensar que Deus tem algo para você? E aquilo que Deus tem para nós é um caminho que você é bênção para o próximo. Ali é a sua zona de graça. Isso não se resume só à igreja, mas isso se resume ao amor ao próximo, a ser útil ao próximo de alguma forma. Se a gente vê os inventores, o cara que pensou em criar a luz, quantas pessoas são beneficiadas com a luz? Aquilo que ele foi bênção na vida dos outros também foi a zona de graça, foi onde ele se encontrou. Então precisamos entender o sonho de Deus, o que Deus tem para nós, qual o sonho que Deus tem para mim. Eu quero aqui, em alguns minutos, se eu conseguir, resumir para você o que Deus fez na vida de José, em 13 anos. Então você pegar 13 anos, e enxugar em alguns minutos, não é fácil. Então eu preciso que você preste bastante atenção, pode ser? Fala aí por mão do seu lado, não dorme não. E aí, tá dormindo já? Fala para ele, não dorme não.
Nós vamos ler aqui alguns versículos e eu vou tentar resumir, traduzir ao máximo para você uma das histórias que eu considero mais forte em toda a Bíblia. Amém, gente? José, ele tem um conflito com os seus irmãos. Por quê? Porque ele era amado, mais amado pelo pai. Então, os irmãos de José têm ciúmes de José. Só que, quando José revela aos seus irmãos os sonhos que ele teve, os irmãos deixam de ter ciúmes e passam a ter inveja. Então, quando você começa a viver os sonhos de Deus, entenda isso, você vai atrair para a sua vida algumas pessoas que têm inveja. Você vai atrair algumas pessoas que vão querer o seu mal. Você vai ver familiares, você vai ver amigos, você vai ver vizinhos que a princípio tinha ciúmes, mas depois passou a ter inveja, porque o sonho veio a você, a revelação veio para você. O motivo da perseguição que José teve dos seus irmãos foi inveja. O texto de Gênesis 37, 18 diz assim: e viram-no de longe, e antes que se chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Pastor, como que aconteceu tudo isso? Os irmãos de José pegam as ovelhas e vão levar a um pasto de Gozém, que é a 100 quilômetros de Hebrom. Aí o pai de José, preocupado, fala: vai lá ver como estão seus irmãos. E José vai. Aí está lá os 10 irmãos de José e lá. E eles já estavam tomados de inveja. E eles veem José vindo. Eles falam: olha lá. De longe eles veem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Pastor, o que significa sonhador mor? O maior sonhador, o que mais sonha. Aí ele disse assim: vinde pois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. O que eles ficam repetindo toda hora? Em José, o sonhador, o maior de todos os sonhadores. Vamos matar e vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. O que incomoda os irmãos de José? Os sonhos de José. O diabo, ele trabalha matando sonhos. Hoje você pergunta para uma criança, para um adolescente, não é só hoje, isso há muitos anos: o que você quer ser quando crescer? Não sei. Porque quase que já se tornou normal você viver sem a oportunidade de sonhar. Talvez você cresceu com preocupações como você ia criar os seus filhos, como você ia pagar o aluguel, como que você ia ter aquilo, o básico. E tudo te sufocou de uma forma que você nunca se permitiu sonhar. Você nunca se permitiu sonhar algo que vem de Deus. Você nunca se permitiu abraçar algo grande que vem de Deus. E quando nós também nos permitimos isso, inimigo se levanta, e se levanta dentro da nossa casa. Porque a vontade do diabo não é só acabar com a sua vida. Ele até quer que você viva, mas ele quer que o seu sonho se desmorone. Ao ponto que eles jogam José em uma cisterna, e depois eles disseram: não vamos deixar ele morrer aqui, vamos vender ele como escravos. Aí passa pessoas ali, e eles vendem aquelas pessoas que passam ali José. Então, para eles,
o fim do sonho de José estava certo. Mal eles sabiam que eles estavam levando José aonde todo sonho iria se completar. Então não se preocupe com as pessoas que se levantam com inveja. Eu fico vendo hoje na internet um rebanho de orações, combate à inveja, oração contra a inveja. Fala para mim a oração que José fez contra a inveja. A inveja dos nossos inimigos só vai aproximar da nossa promessa. Você não deve ter medo dos invejosos. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Não gaste as suas forças se preocupando, porque quanto mais houver inveja, mais próximo da promessa você vai estar. Ali tinha 10 invejosos, e os 10 invejosos fizeram de tudo e só aproximaram José mais da promessa. Então José é vendido como escravo, ele chega no Egito, e lá no Egito, um homem chamado Potifar, que era um homem muito importante, chefe do exército, compra José. Aí no versículo 39, gente, eu estou fazendo um resumo de tudo, tá bom? Porque eu quero que isso se una com a mensagem construção. Porque todos hoje vamos sair daqui em nome de Jesus para sonhar os sonhos que Deus tem para nós. Aí no capítulo 39 diz assim: e José foi levado ao Egito, versículo 1, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Aí tem algo que me pega na Bíblia, e é quando a Bíblia fala isso aqui: e o Senhor estava com José. Poxa vida, isso é algo que me emociona. E Deus estava com José. Pô, isso é muito forte. Eu tento me transportar para aquele período e ver um menino de 17 anos. Você sabe que quando você é o caçula, você tem apreço aos seus irmãos mais velhos, porque você entende que eles vão te defender. Você entende que se você arrumar uma briga na escola, o que você fala? Eu vou chamar meu irmão mais velho. Você vai ver só. Porque nós temos esse princípio, que o nosso irmão mais velho vai. Um dia eu arrumei uma briga, eu chamei minha irmã mais velha para me defender. E ela acabou com as meninas na época. Aí eu penso, ele vê os irmãos dele mais velhos jogando ele num buraco para ele morrer. Depois tirando ele de lá e vendendo ele como um lixo, como um escravo. Ele não era escravo, ele era livre. Mas quando ele chega lá, a Bíblia para tudo e fala assim: o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele. Então isso me pega demais. Aí a Bíblia fala assim: e foi homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então Deus, na vida de José, faz José prosperar, José vencer, José crescer. Aí esse Senhor, que tinha muitas posses, muitas propriedades, vai lá e entrega tudo para José, nas mãos de José. E tudo começa a prosperar. A Bíblia declara que prosperava a casa de Potifar pelo amor que Deus tinha na vida de José. Imagina Deus nos tratar assim. Você passar o que for e Deus estava com a Raquel. E Deus estava com o Ivan.
E Deus fez isso e isso pelo amor que Ele tinha na vida da Gabriela. Imagina isso acontecer na sua vida. Só que Deus estava construindo o sonho na vida de José. E ali não era o sonho sendo completado, era parte do sonho. O caráter de José ainda tinha que ser aprovado. Então, a esposa de Potifar cresce os olhos em José. Olhos perversos, olhos de pecado. E começa a cobiçar José. E começa a dar em cima de José, não um só dia, mas todos os dias. Até um dia que José entra lá. E a esposa de Potifar, ele entra na casa de Potifar para fazer um trabalho. Só que aí a esposa de Potifar estava lá sozinha. E ela chega a José e fala direto para José: deita comigo. E aí José repreende ela e diz a ela: nenhum pão, apenas o pão que o meu Senhor coloca na boca, Ele sabe. O resto, tudo está sobre o meu domínio, sobre o meu comando. Eu faço aqui todas as coisas, eu coordeno aqui todas as coisas. E você é a esposa dele, eu não posso tocar. E como eu cometeria isso? Essa maldade, essa falta contra o meu Deus. Então José foge. Porque toda a aparência do pecado, toda a aparência de tentação, nós não temos que lutar, nós temos que fugir. Nós não temos que ficar medindo cabo de guerra. Não, eu posso com o pecado. Pecado a gente foge. E José foge. Quando José foge, a esposa de Potifar consegue segurar uma peça de roupa dele. E aí ela começa a gritar. Ela grita, ela grita, ela grita. Até que os servos que não estavam lá começam a vir para casa. E ela fala: trazendo um hebreu para minha casa. Olha o que ele fez. Meu marido trazendo um hebreu para cá expôs a minha vergonha. E começa a difamar José. Então Potifar é chamado. E aí Potifar dá uma sentença para José: você vai ser preso, cara. O que José tinha feito? Nada. Absolutamente, mais uma vez, sendo injustiçado. Será que a esposa de Potifar também não tinha inveja? Só que aí o texto para mais uma vez. E no versículo 21, logo depois que fala isso, põe o 20. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encerrados. Assim esteve ali na casa do cárcere, na prisão. Aí no versículo 21. O Senhor, porém, estava de novo. Deus estava com o cara. Esse é o mais importante de viver o sonho de Deus. É saber que cada dia que você acordar, o Senhor está comigo. Não é o tanto que você alcança, o tanto que você conquista, os lugares que você entra, mas é saber, Deus está comigo. O Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do maior carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. José governou na cadeia. Mas o forte não é que ele governou. O forte é que Deus estava com José. A hora que a gente conseguir entender a ordem dos fatores, que o que mais importa para nós não é o que Deus
vai fazer através de nós ou na nossa vida. Mas o que mais importa é a presença de Deus com a gente. E o Senhor era com José, e o Senhor estava com José, ou seja, a presença contínua de Deus na vida de José. Por quê, hein? Porque quando José estava sozinho, e veio a tentação, e veio o banquete, e veio o atalho, vai vir atalhos para você, para tirar você do caminho, daquilo que Deus tem para você, do caminho de Deus. Virão atalhos, mas quando veio o atalho, de quem José se lembrou? De Deus. Faria eu tamanha maldade contra o meu Deus? Então, quando você lembra de Deus, quando só está você diante de uma tentação, então também quando tiver só você em uma perseguição, Deus vai lembrar de você. Você não vai ser esquecido por Deus. Amém, gente? Aí eu vou resumir aqui, a gente já vai encerrar, mas quem está entendendo tudo? Quem está aprendendo com Deus hoje? Hoje é o estudo bíblico. Aí José fica preso. E José, como qualquer ser humano, ele teve um momento de fraqueza. Porque às vezes a gente também tem o nosso momento de fraqueza. Duas pessoas são enviadas àquela cadeia, um padeiro e um copeiro. Ambos cometeram algo que entristeceu, que feriu o faraó. E o impulso de faraó, ele manda os dois para a cadeia. E aí, enquanto eles estavam ali, os dois em uma noite tiveram sonhos. O padeiro teve um sonho e o copeiro teve um sonho. Quando José acorda, ele olha para os semblantes dos dois e percebe que eles estavam perturbados de espírito. E José pergunta: o que aconteceu? E aí o copeiro fala: eu tive um sonho. E José fala assim: eu posso interpretar o seu sonho. E aí ele conta o sonho para José. E aí José ouve o sonho e fala: o seu sonho quer dizer isso. Daqui 3 dias, o rei vai escolher um, você vai ser livre, e novamente você vai servir na taça para faraó. Aí o padeiro ouve tudo isso e fala: não, deixa eu contar o meu. Aí ele conta também. Aí o sonho do padeiro já era outro. Daqui 3 dias, faraó vai te escolher, vai arrancar a sua cabeça e vai colocar ela sobre a cerca, algo assim, uma estaca, e as aves do céu vão comer. Ele revela os sonhos, ele interpreta os sonhos dos dois. E aí, no momento de fraqueza de José, José faz um pedido humano para esse homem, diz assim, 40:14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Pastor, por que fraqueza? Porque ele começa a pedir a ajuda de homens. Ele começa a querer contar com homens, com pessoas, e justificar para aquele cara que ele não merecia estar ali. Talvez aqui José já pensava que ele estava sendo esquecido por Deus. Será que às vezes você já não se pegou com esse pensamento? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Quantas pessoas deixam de construir, continuar construindo os sonhos que Deus colocou no coração dela, porque no momento de solidão, de cárcere, de prisão, ela se sentiu esquecida por Deus. Esse foi um momento de fraqueza que José teve, ao ponto que no versículo 23 diz assim, aí tudo aconteceu, tudo conforme José sonhou aconteceu. Aí no versículo 23 diz assim, e o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes
se esqueceu dele. Ou seja, aquilo que José precisava ia vir do copeiro. Aquilo que a gente precisa vai vir de pessoas. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele precisa que alguém dê um empurrãozinho, porque Ele não tem poder suficiente para fazer? Não. Então você não precisa se humilhar para ninguém. Isso não se trata de orgulho, isso se trata de fé. Porque as pessoas que Deus vai usar, Ele irá usar no tempo certo, na forma certa e da maneira certa. Aí, ele se esqueceu. E aí se passaram 2 anos. O sonho de José se materializa na vida do copeiro. Ele é livre, ele volta a servir o rei, Faraó. Aí passa 2 anos. Gente, 2 anos se passou. Se ele não lembra de José na hora, José pedindo, ele não lembra, o que faria ele lembrar de José depois de 2 anos? Deus. A hora que chegar a sua vez, Deus vai fazer alguém lembrar. Deus vai criar a ocasião certa. Aí, Faraó tem sonhos. Ele sonha, você já conhece a história. Ele sonha as vacas gordas, depois ele sonha vindo vacas magras, e as vacas magras comendo as vacas gordas. Depois ele sonha com trigos fortes, robustos e que dão muitos frutos. Depois ele sonha com trigos mirrados, comendo os trigos que estavam dando muitos frutos. E ele fica perturbado com esse sonho, ele fica conturbado, e ele começa a chamar, entenda isso, os sábios, os magos, os entendidos e os que interpretavam sonhos de toda a região do Egito. Então imagina Faraó sentado, contando o sonho para aqueles homens, e um por um vindo e dando a interpretação que eles tinham para Faraó, e nenhum acertava a interpretação. Aí o versículo 9, do 41 diz assim: então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Ou seja, chegou o dia que Deus iria fazer tudo na vida de José. Chegou. Depois de 2 anos, ele tendo esquecido. Aí acontece tudo o que acontece, todo mundo tenta revelar. Aí o copeiro chega diante de Faraó e fala: das minhas ofensas lembro hoje. Que ofensas? Aquilo que fez ele ser preso. Aí ele começa a falar todo o sonho que ele teve, de um cara que estava na prisão, que revela o sonho, e ele lembra de tudo aquilo naquele dia. Isso significa que nós temos que entender que existe o tempo de Deus, que existe o tempo para todas as coisas, e o dia que chegar o hoje, aí já não é amanhã, e já não é o ontem, é o agora. Mas enquanto não chega o hoje, nós temos que ter a fé de esperar, de perseverar, de continuar, de esperar. Aí eles mandaram chamar José. Aí ele falou: se apresse e traz logo esse homem. Aí vão lá, pega José, faz a barba de José, deixa José bonito, cheiroso, dá um banho em José, veste José e coloca na presença de Faraó. Aí ele vai e interpreta todos os sonhos, e ele explica o que Deus iria fazer. E aí no versículo 41, aliás, no capítulo 41, no versículo 32, ele diz assim: e é que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então, quando tudo estiver pronto, Deus é o primeiro que se apressa em fazer.
Quando você estiver pronto, quando você estiver com o seu caráter pronto para aquilo que Deus tem, Deus é aquele que se apressa em concluir o sonho dele. Sabe por quê? Porque Deus não quer perder a gente. Deus não quer te perder. Se Ele vê que Ele vai te perder, se Ele vê que se Ele entregar algo na sua vida antes do tempo, Ele não vai entregar. Então não se preocupe com o tempo, porque aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tomar. Você sabe quem foi o último a interpretar o sonho de Faraó? José. Todos tentaram interpretar o sonho, mas quem foi dado a graça da interpretação foi José. Então, às vezes a gente pensa assim, olha, o outro está passando na frente, o outro está fazendo primeiro, o outro está conseguindo primeiro, olha a velocidade que está acontecendo na vida do outro. Ei, o que é seu, é seu. O que é seu tem um tempo, e ninguém vai poder tomar aquilo que Deus tem para você. No tempo nós temos que ser moldados, no tempo nós temos que estar sempre acompanhados com a presença de Deus, para que Ele venha moldar o nosso caráter. Amém, gente? Fique de pé, por favor. O que mais importa para nós, é que seja na cisterna, seja como escravo, seja na casa de Potifar, seja no cárcere, ou seja no palácio, que venhamos ouvir isso do céu, e o Senhor estava com ele, e o Senhor era com ela, e o Senhor era com ele, e o seu nome esteja lá completando. Isso é o que mais importa. Independente do cenário hoje, valorize a presença de Deus. Que o Senhor esteja sobre nós. Amém? Feche os seus olhos, por favor, Pai.